Bem, amigos do canal GB, vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo sobre futebol brasileiro, bater um papo sobre campeonatos estaduais que terminaram, que vem por aí, Campeonato Brasileiro, Libertadores, que passou também a primeira rodada. Vamos aqui conversar de tudo isso que está acontecendo nesse momento, porque terminaram os campeonatos estaduais. Quer dizer, todos não, né? Falta um campeonato importante, o campeonato de Pernambuco, vai ser só no próximo final de semana, uma semana depois de todas as outras grandes decisões. É um pouco essa coisa do futebol brasileiro, né? No meio da Copa do Brasil, no meio do Campeonato Brasileiro, vai fazer o quê, né? Mas são muitos campeões, jogos importantes, técnicos com trabalho importantes, decisões a serem tomadas. Vamos fazer uma coisa, vamos subindo pelo mapa do Brasil. O Grêmio é hexacampeão gaúcho, 6 títulos consecutivos. O Renato tem 700 jogos agora entre jogador e técnico do Grêmio. O Grêmio fez 10 finais na arena, na nova arena. Conquistou 10 títulos. Em 6 deles, o técnico era Renato Gaúcho. Luiz Vitor Soares, é a grande estrela do time nesse momento. Então é preciso saber em que prateleira vai se encontrar o Grêmio na sequência agora, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas a marca do Grêmio está muito forte. O Criciúma foi campeão em Santa Catarina e o Atlético Paranaense conquista um título importantíssimo. O Atlético, olha só, o Atlético que vem conquistando títulos, que vem firmando cada vez mais como um time muito forte, principalmente quando joga em casa, mas também em torneios internacionais, foi bem na estreia da Libertadores, empatou 0x0, aguentou 0x0 fora de casa e agora vai receber o Atlético Mineiro na sequência. Então pode também estar lutando aí por sua classificação na Libertadores. Mas sabe o que o Atlético conquistou? O Atlético conquistou uma marca que eu tenho que fazer uma conta aqui, ó. Campeão invicto. A última vez faz 87 anos. Então, se eu fizer uma conta rápida aqui, 87 anos, quando isso aconteceu pela última vez foi em 1936. Olha só que marca importante essa do Atlético Paranaense. Aí a gente vai subindo. Vou deixar São Paulo para lá para a gente falar no final. Palmeiras conquistou o título, mas é importante se falar também de como chegou, da importância desse título e de todo o trabalho do Abel Ferreira. O Fla-Flu, então, nem falar, né? Esse fica pro final. Era o mais esperado, o confronto do Fla-Flu. O Fla-Flu é sempre muito esperado. O Flamengo levava vantagem. Bom, vamos deixar um pouquinho mais para frente. O Atlético Mineiro conquistou mais um título em cima do América. Mostrou que o Atlético Mineiro, com o Hulk é uma coisa, sem o Hulk é uma coisa, com o Hulk é outra coisa. O Atlético vem de uma derrota dura, marcante, em casa, contra o Libertad, na estreia da Libertadores. Pegava o América, muito bem treinado, muito bem dirigido, bem. O Atlético ganhou o primeiro jogo por 3-2 e conquistou uma vitória por 2 gols. 2 gols de quem? 2 gols do Hulk. Mas o técnico Eduardo Cudê, argentino, bom técnico, quando perdeu do Libertad, no meio da semana, meteu a boca, falou da diretoria, disse que não cumpriram a promessa com ele, que não contrataram jogadores, que é isso, mais aquilo. Ou seja, foi campeão mineiro e ninguém sabe se na sequência ele vai continuar como técnico do Atlético Mineiro. Se a gente for subindo, vai encontrar lá o Bahia como campeão, já tinha sido campeão, o CRB em Alagoas, o Atlético Goianiense em Goiás e uma outra vitória marcante de outro técnico que também está marcando muita presença no futebol brasileiro, o Fortaleza, campeão cearense, empatando com o Ceará, tinha vencido o primeiro jogo, empatando com o Ceará, e o técnico Juan Pablo Vojvoda é um excelente treinador, é um excelente técnico, foi um bom jogador e faz um belíssimo trabalho no Fortaleza. Bom, então, voltando um pouquinho naquela Libertadores, são 7 clubes brasileiros. A primeira rodada foram 2 vitórias marcantes do Fluminense e do Corinthians, fora de casa. Foram 2 empates que os times conseguiram arrancar também fora de casa. O Atlético Paranaense 0x0 num jogo do Inter, 1x1 no outro Internacional de Porto Alegre e 3 derrotas. E vejam só, 3 derrotas daqueles que seriam teoricamente os 3 times mais fortes do futebol brasileiro. O Palmeiras perdeu fora, na altitude, perdeu por 3x1. O Flamengo perdeu de 2x1, também na altitude, no Equador. O Palmeiras perdeu na Bolívia e o Atlético Mineiro perdeu em casa por 1x0.
Isso é um resultado muito ruim, muito difícil para o Atlético. O que é que isso pode ter influenciado nas grandes decisões de hoje? O Atlético estava ali meio sufocado com essa derrota, mas teve o Hulk de volta, seus titulares todos de volta, e ganhou bem o título, inclusive com o Everson pegando um pênalti no finalzinho, numa chance do América de diminuir. Mas o Atlético tem que pensar que ele, daqui a 2 semanas, joga com o Atlético Paranaense lá no Paraná e não pode pensar em perder, porque senão começa a ficar fora da Libertadores. Vamos lá, o Palmeiras. Eu fiz aqui uma lista aqui, ó, o técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Ele é, hoje, indiscutivelmente, já o grande técnico da história do Palmeiras. Mesmo que a gente se lembre de Oswaldo Brandão, de Filpo Nunes, os antigos, lá atrás. Eu estava marcando umas coisas aqui. Olha os títulos. Libertadores de 20 e 21, vai fazendo a conta. Campeonato Brasileiro de 22. Campeonato Paulista de 22 e 23. A Recopa Sul-Americana de 22. A Copa do Brasil de 2020. Foi lá um dos primeiros títulos. E a Supercopa do Brasil de 2023. 8 títulos importantes. Títulos regionais, nacionais e internacionais. Nessa busca de nomes para técnico da seleção brasileira, o Abel hoje é um nome muito forte. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo, 2-1 do Água Santa, foi para cima, se impôs, o peso da camisa, o peso da marca do Palmeiras, do seu técnico, dos seus jogadores, atropelou o Água Santa. O próprio técnico da Água Santa reconheceu a superioridade do Palmeiras. 4-0 e o Palmeiras, mais uma vez, é campeão paulista. Agora a gente chega no Fla-Flu. Absolutamente não é normal o Flamengo tomar uma virada dessa. Olha, estreou mal na Libertadores. Conquistou uma vitória por 2-0, uma semana antes, contra o Fluminense. Um jogo em que o Fluminense dominou, foi melhor no primeiro tempo, foi melhor empate no segundo tempo. O Flamengo conseguiu um resultado de 2-0. Mas será que o VP, o técnico Vitor Pereira, tem condições de continuar no Flamengo? Ele pode até ser um bom técnico, ele pode até ter competência para trabalhar, mas fica evidente que não encaixou o trabalho dele com o Flamengo. Essa coisa de jogar com 3 zagueiros em linha, 3 zagueiros você tem que ter um na sobra. Não pode jogar com 3 zagueiros em linha, começa a tomar gol nas costas o tempo inteiro. Essa coisa de jogar com 3 zagueiros, com 2 alas, com 2 volantes e com 3 atacantes, não funcionou. Não funcionou nunca. O Flamengo é um time desorganizado, é um time meio que perdido em campo, e por mais que se diga que o vestiário é bom, que os jogadores até admiram o trabalho dele, a coisa não encaixou, realmente não encaixou. O Fluminense, que meteu 3 gols lá no Sporting Cristal de Lima, no Peru, começou o jogo, um time do Diniz, com o Marcelo estreando no Campeonato Carioca, voltando ao Fluminense no Maracanã, todo aquele time, o esquema de jogo do Diniz, e o Fluminense foi marcando. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, e o Flamengo achou um golzinho no final. É uma tragédia para a nação rubro-negra, para a torcida rubro-negra. Os torcedores reclamaram no Maracanã, eles não aceitam porque não é normal. Eu, sinceramente, não me lembro a última vez que possa ter acontecido algo parecido. Então, o Flamengo tem que se reencontrar. O Flamengo tem que mexer tudo na comissão técnica, em quem é que manda, qual é os jogadores que estão fora de condicionamento, quem já é praticamente ex-jogador e continua ali jogando. E o Fluminense, por outro lado, que trabalho do Fernando Diniz. Todos os jogadores fizeram questão de dizer isso ao final do jogo. Faltava então um título para o Fernando Diniz, um título importante, ele veio com o Campeonato Carioca. Já tinha sido a Taça Guanabara, mas agora o Campeonato Carioca, que é um título muito importante. Eu me sinto um pouco responsável por essa busca do Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Falei isso muito na Copa do Mundo, a CBF trabalha em cima disso, mas também tenho dito, se não for o Ancelotti, se vier buscar no Brasil, nesse momento, eu imagino que o técnico deva ser o Diniz. O trabalho dele do Fluminense é excepcional. Percebe-se um time que tem forma de jogar, que sabe o que faz em campo, que tem a retenção da bola, e é uma retenção de bola sem ser um futebol posicional, como
o treinador do Flamengo pretende fazer e outros pretenderam fazer aqui, e aqui não funciona. Então foi uma grande conquista do Fluminense e uma vitória pessoal espetacular do Diniz, do Fernando Diniz. De um lado o técnico do Flamengo perdido, de outro lado o técnico do Fluminense mostrando aquilo que seu time tem para fazer. Então, quais são as forças agora para o Campeonato Brasileiro que vem aí? É o Grêmio? É o Palmeiras? O Fluminense? O Atlético Mineiro? O Corinthians? O Flamengo pode se recuperar? Ficam aí as dúvidas e a gente vai acompanhando aqui nos nossos papos, aqui nas nossas resenhas daqui para frente. Valeu? Beleza? A gente se fala.